Olá, meninos e meninas. Eu sou a professora Débora Medeiros e hoje iremos encerrar os nossos estudos em literatura, pelo menos para esse segundo bimestre. Vamos então trabalhar com a escola do simbolismo. Aula anterior, nós trabalhamos com o parnasianismo, né? E essa parte do simbolismo na apostila de vocês vai estar na página 121. Pois bem, também é uma escola que acontece aí nesse mesmo contexto histórico, né, nessa mesma situação. As 4 escolas aconteceram quase que simultaneamente. Temos aí o realismo e o naturalismo na parte da prosa, na parte dos romances e dos contos, e nós temos então o parnasianismo e o simbolismo dentro dessa parte da poética, dentro da parte da poesia. Pois bem, de contexto histórico, de situações e do porquê desse nome simbolismo, nós temos isso daqui. É uma escola que vai aí trazer essa questão da introspecção, essa questão do olhar para o interior, olhar para dentro de si mesmo, é que vai ser aí a intenção dessa escola, da escola simbolista. Temos aqui um movimento anti-intelectual, não racionalizado, né, e que vai trabalhar muito mais com imagens do que com conceitos. Então, nós temos aí uma arte muito abstrata, poemas muito abstratos, tá? E também é por isso que eles vão aí trabalhar com essa questão do símbolo, que já já a gente vai comentar. O contexto histórico é esse, né? Você vê aí uma diminuição dessa influência das doutrinas racionalistas, então a questão do determinismo, do positivismo, que antes eram tão fortes, principalmente lá no naturalismo, você já vê aí uma certa diminuição dessa influência dessas teorias científicas. O progresso industrial continua, vocês sabem melhor do que eu, que né, tivemos a primeira, a segunda, a terceira e estamos vivendo a quarta revolução industrial, então o progresso continua, né, industrial, mas aqui nós já estamos aqui muito próximos do início da Primeira Guerra Mundial. Lembre-se que a Primeira Guerra Mundial aconteceu aí oficialmente, se iniciou em 1914. Então, a escola simbolista ainda pega esse início da Primeira Guerra e o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Pois bem, e essa questão do símbolo é justamente uma maneira de tentar traduzir o subconsciente. Então, eles vêm trazendo as imagens como símbolos. Dentro do poema, eles conseguem criar uma imagem e que dessa imagem você consegue tirar várias interpretações. Justamente por isso, porque se trata do subconsciente. Cada pessoa, de acordo com as suas experiências, de acordo com a sua leitura de mundo, consegue interpretar esse poema simbolista de uma forma. Então, como você precisa olhar para o seu interior, fazer esse movimento de introspecção para interpretar, acaba que um único poema pode trazer mais de uma interpretação possível. E isso era intencional, era realmente a intenção da escola simbolista. Então, como características, nós vamos ter essas, né? Essa questão da subjetividade profunda. Então, a intenção deles é trabalhar essa questão mesmo do interno, fazer esse mergulho no subconsciente, no inconsciente. A intenção dessa escola é essa. Temos aí a sugestão, como eu mesma já adiantei aqui para vocês, você tem essa ampliação da significação das palavras, então uma única palavra pode ter vários significados dentro do texto simbolista, ele pode adquirir aí esses vários significados, até porque estamos falando de subconsciente e inconsciente. Aqui vai ter uma preocupação muito grande com a musicalidade, com a sonoridade do poema. Então, pensando mais na estrutura dele, eles vão sempre aí dar essa importância, dar essa ênfase no ritmo do poema, na sua musicalidade. Então, a questão da métrica e de rima vai ser muito importante para eles. E nós temos o que é chamado aí de sublimação e correspondências. Sublimação é esse movimento aí de busca pela pureza espiritual, essa busca pela transcendência. Então, a busca sempre aí pelo equilíbrio espiritual. Então, é muito presente também para associar com esse equilíbrio
para associar aí com essa sublimação a presença da cor branca ou de imagens que estejam associadas à cor branca, essa questão da correspondência. Então, nuvem, neve, coisas aí que tragam essa cor branca ou até mesmo não tenham cor, sejam transparentes. O vento, você vê muita presença aí desses símbolos nos poemas. E como figura de linguagem, temos também a presença da sinestesia. Para vocês aí lembrarem que nós já estudamos no primeiro bimestre, sinestesia é aquela figura de linguagem que vai misturar as sensações, misturar os sentidos. Então, quando eu digo, por exemplo, essa cor que é quente, cor quente não no sentido da teoria lá das cores, mas, por exemplo, o azul quente. Azul quente? Como é que eu, com a visão, vejo a cor e digo que ele é quente, tato? Ou então, esse cheiro verde. Pronto, para o dia a dia seria mais esse tipo de sinestesia. Cheiro verde. Como é que um cheiro é verde? Como é que eu, através do olfato, eu posso associar a questão da cor? Tá? Então, sinestesia é isso, é quando nós misturamos as sensações, misturamos os sentidos, e isso também vai ser muito presente nos textos aí, nos poemas da escola simbolista. Bom, o início então dessa escola aqui no Brasil vai se dar em 1800, desculpa, e 93, com a publicação desse livro, né, desses dois livros, na realidade. Missal e o livro Broquéis, tá? Do Cruz e Souza. Então, você tem a publicação desses dois livros, do livro Missal e do livro Broquéis, pelo mesmo autor, que é o Cruz e Souza. O nome dele é Cruz e Souza mesmo, não é Cruz de Souza não. Eu quase ia dizendo assim, mas é Cruz e Souza. E aqui nós temos um diferencial em relação às escolas anteriores, porque você vai ver uma literatura que está sendo produzida muito mais aí na região sul e em Minas Gerais. Enquanto que você vê essa concentração de autores e de obras Rio de Janeiro, São Paulo, para o realismo, para o naturalismo e para o parnasianismo, aqui nós temos uma produção que se concentra na região sul e em Minas Gerais. De autores que têm destaque são esses dois, o Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães. Sobre o Cruz e Souza, o que nós podemos destacar é a temática dos seus poemas vão se concentrar aí, os poemas vão se concentrar bastante na questão da angústia e do sofrimento humano. Ele, então, através desses poemas, busca aí essa essência, essa sublimação, busca aí essa paz e esse equilíbrio espiritual. Acredita-se que a sua biografia justifica bastante essa questão da angústia e do sofrimento humano presentes aí nos poemas. Um pouco da biografia dele é porque os filhos, se não me engano, ele teve 4 filhos, e os 4 morreram prematuramente. Aqui o prematuramente eu não vou saber dizer para vocês com quantos anos ao certo cada um faleceu, mas muito cedo, os 4, né, os filhos que ele teve, todos faleceram muito cedo, muito jovens, e por causa disso a mulher dele enlouqueceu. Então imaginem aí uma vida tão difícil, e acredita-se que essa sua biografia sofrida tem influenciado o porquê aí de dentro da poética, dentro dos seus poemas, o Cruz e Souza fazer essa questão de mostrar o sofrimento, mas sempre com essa busca dessa elevação espiritual, a busca aí por esse equilíbrio, por essa paz interior. Como destaque, trago aqui esse poema para vocês, o poema Enlevo. Na doçura da noite, detalhe importante. Vejam aí esse noite com letra maiúscula. Isso é característica da escola simbolista. Para fazer o símbolo, para transformar e chamar a sua atenção para esse símbolo, é muito comum que eles escolham algumas palavras símbolos e tragam aí com as letras maiúsculas para dar essa ênfase a esses nomes no decorrer do poema. Isso não é só o Cruz de Souza. A grande maioria, e o Alfonso de Guimarães também faz isso em alguns textos, tá? Essa questão aí do uso da letra maiúscula para destacar aí determinados símbolos dentro do texto. Pois bem, da doçura da noite, da doçura de um tenro coração que vem sorrindo, seus segredos recônditos abrindo pela primeira vez a luz mais pura. Da doçura celeste, da ternura, de um bem consolador que vai fugindo, pelos extremos do horizonte infindo, deixando-nos somente a desventura.
da doçura inocente e imaculada, de uma carícia virginal da infância, nessas de rosas fresca madrugada. Era assim tua cândida fragrância, arcanjo ideal de auréola delicada, visão consoladora da distância. Vejam aí que ele vem que, olha, dessa doçura, dessas coisas boas, deixando somente a desventura, ou seja, vai dar tudo errado, né? Deixando aí, vejam aí a angústia, né? De tudo que é muito bom, que é muito perfeito, vai ficar apenas aí a desventura, a má sorte, né? Então, você vê aí um pouco, esse poema nem tanto, né? Mas você vê um pouco aí dessa questão da angústia, mas aqui eu quero destacar para vocês essa questão mesmo da letra maiúscula. Vejam que o formato, ele escolheu aqui um soneto, então ainda temos uma estrutura clássica, questão da metrificação, das rimas, temos essa preocupação, mas a linguagem já é uma linguagem diferente em relação ao parnasianismo, e vejam que um texto como esse você pode interpretar de várias formas. Abre aí a possibilidade para você interpretar essa noite, essa desventura, essa infância aí de diversas formas, você tem diversas possibilidades de interpretação. Bom, além dele, temos o Alfonso de Guimarães, e do Alfonso de Guimarães, temos aqui como temática recorrente a morte da amada, também por causa da biografia. Ele estava noivo e sua noiva veio a falecer. Então é muito presente nos seus poemas essa questão aí da morte da mulher amada. Sabe-se que depois ele casou, teve sei lá quantos filhos, e quando eu digo sei lá é porque foram muitos. Na apostila de vocês vai falar um pouco da biografia dele. Então procurem aí, eu sei, eu nem lembro quantos, mas eu sei que é um número bem assim absurdo de filhos que ele teve, mas ele nunca esqueceu esse fato aí da primeira noiva dele, né, que veio a falecer, até porque é muito recorrente essa temática nos poemas dele, então acredita-se que ele não tenha superado tanto assim, ou que usou talvez esses poemas como catarse, né, para superar aí esse trauma que deve ter sido na vida dele. Além disso, você vê aí a presença muito desse misticismo religioso. Então, sempre essa figura muitos de anjos, de alma, você vê aí essa questão um pouco mística relacionada à religião. E desse amor transcendente, esse amor que consegue superar até a morte. Então você vê também essa temática. E para ele, você vê como característica também a presença aí da atmosfera noturna, então vai falar da lua, do luar, do escuro, da escuridão, mas também da luz do luar. Então, normalmente os poemas dele, quando é para a gente situar aí algum período do dia, normalmente vem associado com a noite. E assim como os textos, né, dessa escola do simbolismo, você vê essa preocupação com a musicalidade. Não é uma característica dele, é uma característica geral da escola aí simbolista. Como poema, eu separei aqui o poema Ismalha, que é o poema mais conhecido dele. Inclusive, você vê vários textos que fazem referência, de repente nem é o texto dele, mas fala lá de Ismália, já associa com esse poema do Alfonso de Guimarães. Pois bem, Ismália fala assim: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Olha a lua, né? No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, olha aí a história do místico religioso, né? E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de pá em pá, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Vejam então que a Ismália se suicida, né? Ela se joga dessa torre e a imagem que ele cria, o símbolo que ele cria é essa, que é a figura que até tentou mostrar um pouco, né, que ela tá lá olhando o reflexo dela no mar, então ela queria a lua do céu, mas também queria aquela lua que estava refletida no mar, então sua alma vai ao céu e o seu corpo se joga aí no mar.
Então, questão da morte da amada, temos musicalidade, vejam aí que tem todo um ritmo, até na leitura despretensiosa que a gente faz, você consegue trazer um ritmo, uma musicalidade para esse poema. Então, meninos, de simbolismo é isso. O que eu já digo para vocês é: não se preocupem quando vem questões com poemas do simbolismo. Sempre, apesar aí das diversas possibilidades de interpretação, os vestibulares, as questões, elas têm muito cuidado, as pessoas que fazem essas questões têm muito cuidado para que de fato fique apenas um único item correto. Justamente porque dentro do poema simbolista nós temos esse caminho para várias interpretações. Então, se de repente vier alguma questão de interpretação, pode ter certeza que só vai ter um único item possível, todos os outros vão ser totalmente nulos em relação à interpretação do poema, mesmo a gente sabendo que o poema aí abre um leque de diversas interpretações, mas muito provavelmente vão ser questões assim onde fica muito óbvio qual é a única interpretação possível dentro dos itens lá assinalados. Então não é muito comum virem questões associadas com o simbolismo, mas se vierem, fiquem tranquilos, vocês com certeza, com atenção, interpretando com calma esse poema, vocês vão conseguir aí trazer e responder aí corretamente. Em relação a outros tipos de questão, características, né? Então, se ele não vier pedindo alguma coisa de interpretação, pode pedir para que você destaque essas características, de repente dizer qual é a figura de linguagem, né, que nós temos a sinestesia, nós temos a aliteração, que é a repetição de consoantes, que é para dar essa musicalidade, ou pode ser que ele pergunte aí característica mesmo da escola simbolista, então essa questão associada com cores claras, da sublimação. Então fiquem tranquilos que é muito, muito, muito fácil quando aparece alguma questão de simbolismo, porque eles sabem o quanto a interpretação desse tipo de poema é difícil porque abre aí para diversas possibilidades, ok? Pois bem, meninos, como atividade, fica aqui a sugestão para que vocês façam páginas 126 a 128. E se você já fez essa atividade, ótimo que você está em dia com o nosso conteúdo. Fica então a sugestão aqui para que você faça as questões do SAI digital, né? Lembrando que nós estamos encerrando nossas aulas aqui de literatura do segundo bimestre, então vocês têm total capacidade de responder as questões do SAI digital de todos os nossos módulos, né? Do módulo 5 até esse nosso último módulo, que foi o módulo 8, ok? Pois então, meninos, ficamos por aqui e até a nossa próxima aula para o início do nosso terceiro bimestre. Até mais. Tchau, tchau.